Boa tarde, gente. Mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. O que é? O que a gente precisa começar a fazer para ressignificar esse padrão que afeta tanto os nossos relacionamentos, né, gente? Então, bora de live, vão se achegando aí, pegando o cafezinho de vocês, o chá de vocês. Hoje eu esqueci, gente. Tô aqui na base da aguinha mesmo, mas já tomei meu café agora à tarde. E bora! Boa tarde, Antônio, Sandra, Niele, Leila, Carla. Como que vocês estão, gente? Estão bem? Sexta-feira aí, estão animados? Estão felizes porque é sexta-feira? Hoje live começando um pouquinho mais tarde, né? Essa live aqui provavelmente ela vai ficar salva e vai lá pro nosso canal do YouTube entre hoje à noite e amanhã cedinho, tá? Quem não assistiu as outras lives, né? Algumas estão ficando salvas. Vão lá no YouTube depois, Gabriela Bruini, tá bem? Muito boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bora falar um pouquinho, gente, sobre dependência emocional. Importante da gente compreender a origem da questão. Começar pelo começo, né, minha gente? Porque assim, muitas vezes você, nos seus relacionamentos, vive angustiada, vive ansiosa, só fica bem quando recebe a mensagem do outro, né? Vive com uma baixa autoestima, não dá conta de seguir seus sonhos, né? Não dá conta de fazer as coisas que você gosta, se sente estagnada na vida e às vezes você não sabe por quê. Às vezes você é muito ciumenta e não sabe lidar com isso. E daí quando a gente fala de dependência emocional, as coisas já começam a clarear um pouquinho aí, tá? Então, por isso que eu falei, vamos começar pelo começo. Vamos entender, né, que muitas vezes você tem sintomas, você age de algumas formas nos seus relacionamentos que não te fazem bem, mas você não sabe por quê, né? Então, agora você vai entender a origem da questão, onde tudo começa. E as clarezas, né, vão vindo, as fichas vão caindo. Deixa eu só ligar o ar, gente. Que eu fico aqui nesse ar, não liga e desliga o dia inteiro. Agora começa a me dar calor. Ó, Maria, eu tenho dependência emocional, mas estou me libertando. Ótimo, Maria. Primeiro passo, né, é a gente sempre começar a identificar. Essa frase clássica aqui das lives, né? A gente só consegue transformar aquilo que a gente consegue identificar, aquilo que a gente consegue nomear, tá? Então, às vezes, você não entende por que os seus relacionamentos nunca dão certo. E se você não busca o autoconhecimento, se você não busca entender o porquê, você fica patinando nessa mesma questão. E daí você vira e me fala, Gabi, eu não tenho sorte no amor, eu tenho o dedo podre. Mas pera lá, né? Não tô falando que a questão da sorte ela não exista, mas é uma parcela mínima das nossas relações. Então, pera lá, a gente tem que entender o que tá acontecendo na tua vida amorosa. Quais são os seus padrões, né, de relacionamento? Quais são suas feridas emocionais? Quais são os seus traumas? Como que tá a tua autoestima? Como que você se relaciona não só com o outro, mas com você mesma, com você mesmo? Então a gente precisa começar a aprofundar nessas questões, nos seus conteúdos internos. A gente precisa começar a organizar, a gente precisa começar a compreender, destrinchar, né? Então, muito boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. No finalzinho eu já vou abrir para perguntas e respostas e daí a gente vai conversando aí, tá bem? Bom, gente, o que seria esse início que eu falei, né? Vamos entender do início. Que início, Gabi? Gente, o que acontece? Dependência emocional, ela já se inicia na infância. Veja bem, quando você é uma criança, você depende 100% do teu pai, né? E da tua mãe, principalmente da mãe, né? Para sobreviver, gente. Então, nós somos 100% dependentes, principalmente da nossa mãe. A gente depende da nossa mãe para questões físicas e para questões internas. Como assim? A gente precisa da nossa mãe para se alimentar, né? Sempre explico isso daqui para vocês. Para se alimentar, para tomar banho, para se vestir. Né? A gente tem necessidade de uma casa limpa, organizada, de um ambiente suficientemente bom para a gente conseguir se desenvolvendo. Porém,
a gente não precisa só dessas questões físicas, a gente também precisa de nutrição emocional. Então a gente precisa de um lar que seja seguro, que traga uma sensação de amparo. A gente precisa de um lar onde você se sinta vista, ouvida, validada, amada. Então a gente tem necessidades físicas, mas a gente também tem as necessidades internas, as necessidades emocionais, tá? Então, entenderam isso? A criança, né, no nosso começo de vida, a gente depende 100% ali dos cuidados dos nossos cuidadores, normalmente pai e mãe, mas pode ser que você me fale, Gabi, eu fui criada pelos meus avós. Tudo bem, né? Seus avós, então, fizeram esse papel aí de cuidadores, tá? E daí, minha gente, conforme a criança vai crescendo, né? Porque a criança no início, ela, quando é bebê, até os 3 anos de idade, a criança entende que ela e a mãe são uma coisa só. Né? Elas vivem, a mãe e o filho vivem uma simbiose, uma fusão, né? Eles são ali como se fosse a mesma pessoa. Mas a partir dos 3 anos de idade, gente, essa criança começa a entender que, opa, eu existo. Para além da minha mãe, eu sou um indivíduo. Para além da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa, eu sou outra. Né? Começa a acontecer essa separação da simbiose ali. Tá? E daí tem toda uma explicação para isso, mas acho que não faz muito sentido eu aprofundar tanto nessas questões aqui hoje, tá, gente? Então, a partir dos 3 anos de idade, a criança ela já começa a compreender, começa a viver esse processo, né, de individuação. E daí, aos poucos, conforme ela vai crescendo, o saudável, o ideal, né, tô falando aqui de campo saudável, essa criança ela vai sendo levada para a vida. Né, quando os pais são saudáveis, eles falam assim para a criança, olha, papai, mamãe está aqui te dando a base, te dando o suporte para o que você precisar, você tem um lar, você tem uma casa, mas vai para a vida. Começa, né, então o pai e a mãe aos poucos, de acordo com a idade da criança, né, de acordo com a idade do adolescente, o pai e a mãe saudável, ele começa a impulsionar essa criança para a vida. Papai e mamãe está aqui, mas vai para a vida. Né? Vai brincar, que a gente tá aqui te olhando, vai fazer amizade com um amiguinho, com uma amiguinha, que papai e a mamãe tá aqui. Então, aos poucos, essa criança, ela vai desenvolvendo, gente, algo muito importante, que é a questão da autonomia. Ela começa a entender que ela dá conta de viver, de fazer as coisas, ela dá conta de ir pra vida, tá? Então, o relacionamento saudável, gente, ele é assim. Existe a parte da conexão, do afeto, do suporte, da segurança, mas também existe ali a autonomia. Relacionamentos saudáveis, veja bem, essa informação é importante. Relacionamentos saudáveis têm esse equilíbrio entre segurança emocional, nutrição emocional, mas também tem ali a parte da autonomia, tá? É um equilíbrio entre os dois. Né? Então as pessoas elas se relacionam, cuidam da relação, mas elas também continuam cuidando de si mesmas, continuam vivendo a tua própria vida, a tua própria individualidade, tá? E daí, quando a gente cresce, se a gente teve algumas defasagens ali na nossa infância, se a gente teve um lar mais disfuncional, se a gente teve ali pais ausentes, não só ausentes, gente, fisicamente, que eu falo, mas pais mais ausentes emocionalmente, essa questão aí começa a ficar meio bagunçada, tá? E é daí que surgem os estilos de apego. Tem o estilo de apego seguro, que é esse que eu falei pra vocês, que é quando a pessoa ela consegue se vincular e ao mesmo tempo consegue manter a autonomia dela, tá? Mas quando você vem de lares mais conturbados, mais disfuncionais, você pode ter desenvolvido o estilo de apego evitativo, que é quando a pessoa entende que relacionamento e vínculo é perigoso. É algo que é meio que ameaçador, né? Então a pessoa desenvolve esse estilo de apego evitativo. Ela evita quando ela sente que está se aprofundando muito na relação, quando ela sente que a relação tá deixando ela mais vulnerável, ela começa a evitar o vínculo. Não porque não ame, não porque não goste, não porque não queira se vincular, mas ela tem esse medo, então ela evita, tá? Porque quando criança, ela associou o vínculo
como algo ameaçador, tá bem? Então ela tenta se defender, se proteger, evitando a profundidade. E também tem o estilo de apego ansioso, que é quando a pessoa, o próprio nome já diz, ela fica ansiosa na relação. Ela sempre tá buscando, e o estilo de apego ansioso, gente, ele tá muito relacionado com a dependência emocional. Na verdade, tá totalmente relacionado com a dependência emocional, tá? Que é quando a pessoa, ela fica muito ansiosa, ela é muito ciumenta, muito insegura, sempre precisa ali de validação constante do parceiro, né? Então, gente, essa pessoa, ela fica lendo microsinais. Se o parceiro demorou um pouco mais para responder, se ele tá diferente, ela já começa a fazer essa leitura ali. Porque essa pessoa ansiosa, ela sempre tá num estado de alerta. Ela sempre tá nesse estado de hipervigilância. Ela fica, né, nesse lugar de observar tudo, porque ela tem muito medo do abandono. Então ela sente que ela precisa controlar muito, ela precisa fiscalizar muito, ela precisa ficar muito em cima, ela precisa cuidar de forma excessiva dessa relação, senão o outro pode abandonar ela. Por quê? Porque quando ela era criança, ela entendeu que uma hora ela poderia ter esse vínculo e outra hora ela poderia não ter, né? Então ela sente que se ela controlar muito, se ela ficar muito em cima do parceiro, da parceira, da relação, ela vai ter um controle sobre o que tá acontecendo, tá? E a pessoa que tem o estilo de apego ansioso, ela é muito dependente da relação e ela não percebe que ela coloca todos os relacionamentos dela num pedestal. Coloca os relacionamentos ali no centro da vida dela. Ou seja, melhor explicando, ela coloca toda a energia de vida dela, todo o tempo dela, ou maior parte dessa libido ali, no outro. Ela não cuida de si. Então, o que acontece, né? Quem tem muita dependência emocional, gente, quem tem o estilo de apego ansioso, é uma pessoa que entende que só pode ser amada, validada, ela só pode se regular emocionalmente quando ela tem o outro, quando ela tem alguém na vida dela, né? Estamos falando de dependência emocional, então eu dependo exclusivamente do outro para estar bem. Eu dependo exclusivamente do outro para estar bem, tá? Então essa pessoa, gente, ela está se relacionando a partir da criança ou da versão adulta? Da criança. Uma pessoa que está agindo, né, a partir da versão dela infantilizada, da versão dela criança que tem medo de ser abandonada, a partir da versão dela criança, né, que tá buscando se sentir segura a partir do outro e não a partir da versão adulta. Lembra que eu falei pra vocês nas outras lives, pra vocês sempre observarem, né, quem que tá dirigindo aí a vida de vocês? Quem que tá no volante da tua vida hoje? Quem que tá no volante da tua vida amorosa hoje? A tua versão criança ou a tua versão adulta? Porque, gente, uma criança no volante é muito perigoso. Muito perigoso, né? A criança, ela não tem discernimento. A criança, ela só reage, ela não age, ela reage. A criança depende do outro. A criança não sabe se regular emocionalmente, a criança não sabe se validar, a criança não sabe se amar, a criança não sabe se cuidar. Por quê? O que eu falei no começo da live? A criança depende 100% dos adultos. Pra tudo. Então, quem está aí na tua vida amorosa hoje guiando? Tua versão criança, totalmente dependente do outro, ou a tua versão adulta? Gabi, não entendi. Como que seria a minha versão adulta no volante, então? Falei agora da versão criança, como que a criança age. A versão adulta, gente, o que um adulto faz? Um adulto realmente. Porque tem muitas pessoas que são adultas fisicamente, na idade, mas internamente são crianças, tá? Mas pensando num adulto funcional, num adulto saudável, como que um adulto agiria na vida como um todo, mas estamos falando aqui de relacionamento amoroso, né? Como que um adulto agiria ali nos relacionamentos? É importante a gente ir exercitando esse pensamento, gente, porque muitas vezes a gente não tem esse referencial sobre o que é ser um adulto saudável. Muitas vezes ninguém te ensinou. Ninguém te ensinou. Então, como que você vai agir? Você não sabe, né? Que nem eu te falar, faz aí um
uma carne assada. Se ninguém te ensinou a fazer a carne assada, você não tem referencial. Como que você vai fazer a carne assada? Você precisa de um referencial. Você vai ter que ou ligar para alguém para perguntar como que faz, ou ver um vídeo no YouTube. Então a gente sempre vai agir a partir dos nossos referenciais. Tem até vídeo já sobre referenciais internos, tá, gente? Lá no canal do YouTube. Depois vocês podem até assistir. É um vídeo meio curto, mas já vai dar uma clareza aí pra vocês. Então, às vezes, o seu referencial interno sobre o que é se relacionar, gente, é um referencial ali meio distorcido, infantilizado. Às vezes você tem um referencial de relacionamentos que foram relacionamentos que não eram saudáveis, que eram do teu pai e da tua mãe, relacionamentos que não deram certo, que não funcionaram. Então, a gente precisa começar a exercitar como que um adulto saudável agiria dentro de um relacionamento, né? O adulto, gente, saudável, ele assume responsabilidade pelas suas próprias ações. Um adulto sabe se cuidar. Por quê? O saudável é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai saindo ali da infância, a gente vai para adolescência, depois quando a gente começa a ir para a fase adulta, a ideia é que na infância os nossos pais cuidam da gente. Na fase adulta, a ideia é que você comece a desenvolver uma autonomia e uma consciência para você agora. Olha só, gente, essa informação é muito importante. A ideia é que agora você se torne o seu próprio pai e se torne a tua própria mãe. Um adulto, ele consegue fazer essa integração, ele consegue se cuidar como o pai e a mãe deveriam cuidar. Então, o adulto, gente, ele sabe se abastecer. Um adulto sabe se nutrir, o adulto saudável. Um adulto sabe se validar, sabe cuidar do seu corpo físico, do teu campo mental, emocional. O adulto tem responsabilidade sobre as suas próprias ações. E a pessoa que é dependente é a pessoa que tá ali na versão infantilizada, esperando que agora, olha só, esperando que agora, já que não tem mais papai, que não tem mais mamãe, agora essa pessoa projeta que os seus parceiros, seu parceiro, tua parceira, agora faça o papel do papai e da mamãe. Então, eu não me cuido e agora espero, né, que na minha vida amorosa alguém venha me salvar, alguém venha cuidar de mim. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Eu já vou responder perguntas, tá? Daqui a pouquinho eu já abro aqui pra perguntas. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Conversa aqui comigo. É muito ótimo, Fer. Então, gente, a dependência emocional é isso. É quando você não cuida de você e você tá esperando que o seu parceiro faça o papel do seu pai e da tua mãe. Tá? Nossa, Gabi, super me identifiquei. Eu realmente tenho esses padrões, tá tudo bem. Né? O processo eu só consigo mudar algo que eu consigo identificar em mim. Se você tá na negação, não, eu não tenho, eu não sou assim, não quero saber, daí nada pode ser feito. Mas quando você começa a identificar e você começa a falar, poxa, eu realmente tenho uma dependência muito excessiva aqui, então o que eu vou fazer para começar a ressignificar? Gente, eu já vou responder vocês, tá? A Beli falou, sim, eu cheguei um pouco depois. Gente, essa live em especial vai ficar salva, então assistam desde o começo pra realmente poder fazer sentido pra vocês. Entre hoje e amanhã já vou subir lá no canal do YouTube, tá? É só colocar Gabriela Bruini lá que vocês vão ver o canal, tá bem? Não são todas as lives que ficam salvas, mas essa vai ficar. Então, gente, vocês estão percebendo que não é sobre vocês identificarem o padrão e vocês se sentirem mal com vocês e vocês se culparem, se condenarem, não é sobre isso, né? Vamos desenvolver amor próprio, vamos desenvolver compaixão pelos nossos próprios processos, combinado? Então, quando você identifica algo que é desconfortável dentro de você, comece a exercitar esse acolhimento, essa compaixão com você, tá? Por quê? O processo de cura se inicia através dessa compaixão, desse amor que você vai exercitando por você mesma. Porque muitas vezes você espera receber dos outros o que nem você se entrega.
Então, como que você começa a melhorar os seus relacionamentos? Se amando, se cuidando, né? Tem uma frase que eu sempre falo pra vocês, que o caminho do amor próprio é o autocuidado. É o autocuidado. Então, como que eu começo a me amar mais? Desenvolvendo o autocuidado. Mas daí, gente, é assunto para outra live, tá? Que tem muito tema aí sobre isso. Hoje a gente tá falando sobre dependência emocional, tá? Então, o que é o apego ansioso? O apego ansioso, gente, é isso. É a pessoa tem uma crença, ela tem um padrão de que ela depende do outro para estar bem. Eu dependo 100% do outro para eu estar bem. Então, se o meu parceiro, a minha parceira sai do meu campo de visão, eu já começo a ficar com o coração acelerado, eu já começo a ficar ansiosa, eu já começo a pensar em várias coisas. Por quê? Porque a minha fonte de suprimento não está mais ali. Não está mais ali. E se eu não sei me cuidar, porque eu delego o meu bem-estar e o meu cuidado para o outro, então eu fico muito mal. Porque eu não sei respirar, eu não sei regular as minhas emoções, eu não sei me cuidar, eu não sei me validar, eu não sei me amar. Então, quando o outro sai, quando o outro demora para me responder, ou quando eu termino um relacionamento, ou quando a pessoa se afasta de alguma forma, eu já fico muito mal. Eu fico como se eu fosse uma criancinha pequenininha, indefesa, que tem muito medo de ficar sozinha e desamparada. É isso que acontece. Então, minha gente, tem muitos pontos aí pra gente poder ir trabalhando, tá? Dentro de um processo terapêutico que você vai aprendendo a acolher a tua criança interior, que tem medo do abandono, tua criança que tem medo do desamparo, que tem medo da solidão. Dentro do processo terapêutico que você vai fortalecendo a tua versão adulta, que daí isso é muito importante, você começar a criar essa versão adulta. E na versão adulta, você é capaz de cuidar de você. Você é capaz de se acalmar, você é capaz de desenvolver a autonomia aos pouquinhos, tá? Não é de uma hora para outra, gente. É aos poucos. É todo um processo. Então, você vai saindo desse estilo de apego quando você vai desenvolvendo o teu senso de capacidade, de entendendo que você pode, que você dá conta de você, que você dá conta da vida, que você é capaz sim, que você dá conta sim. Quando você vai se fortalecendo de dentro para fora. Né? Então, o processo, ele tá muito relacionado com você. Resumindo, tá? Solução, né? Que vocês sempre perguntam. Já vi aqui um monte de pergunta. Gabi, qual que é a solução? Como que eu resolvo dependência emocional? O que eu faço pra sair disso? Gente, respira. O processo não é milagroso. Como eu já disse, é um processo, é uma jornada, é um caminhar. O que você precisa agora é ter entendimento dos seus padrões, se identificar, né? E depois dar pequenos passos em direção ao estilo de apego seguro. E daí você vai precisar aprender a acolher a tua versão criança ferida, desenvolver a tua versão adulta, fortalecer a autoestima saudável, amor próprio, né? Ou seja, você vai começar a mudar a forma como você se relaciona com você mesmo. E mudando a forma como você se relaciona com você, os seus relacionamentos começam a ser transformados por consequência, tá? Gente, antes de eu abrir para perguntas aqui, tem um ponto que é muito importante de vocês compreenderem também, que tem muita distorção aí nesse entendimento. Gente, desculpa, minha garganta tá coçando aqui, eu acho que tá muito seca. Mas daí se eu desligo o ar também, eu passo calor. Veja bem, existem alguns posicionamentos aqui que a gente vê nas redes sociais de não dependa de ninguém, você não pode depender de ninguém, né? Você precisa ser autossuficiente. E não é bem assim, tá? Por quê?
O ser humano, gente, nós somos seres sociáveis, a gente precisa sim um dos outros, tá? A gente precisa sim de relacionamentos. A gente precisa do contato com o outro. Isso nos faz bem. A gente sempre vai ter um nível de carência, a gente sempre vai ter um nível de dependência. É importante que isso também esteja claro para vocês, tá? Não é sobre você entrar num lugar, porque quando você tá, às vezes, num sofrimento, numa dor, você pode ter uma tendência de ir pro extremos, né? Então, eu dependo muito de alguém agora, eu não posso depender mais de ninguém. Observa aí na vida de vocês, isso já pode ter acontecido, né? Era muito dependente da pessoa, daí terminou, colocou na cabeça, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Nunca mais vou depender de ninguém. Porque você saiu de uma polaridade e foi para outra polaridade. Isso não funciona, gente. Não funciona. Então o caminho sempre vai ser caminho do meio, né? Caminho do meio, gente. Caminho do meio. Por quê? O que vocês precisam observar é a intensidade da dependência de vocês. Como que tá essa dependência emocional? Como que tá? Vocês vão ter que identificar. Você não consegue se sentir bem, você não consegue se sentir amada, você não consegue se sentir bonita, você não consegue ficar tranquila quando o outro não está na tua vida? Então pode ser que a tua dependência emocional esteja mais excessiva. Vocês vão precisar fazer essa autoanálise, começar a identificar, tá? Então assim, existe uma coisa, gente, que é uma busca por fusão emocional. Eu preciso, é a busca por simbiose, né? Na psicanálise a gente vai entender que muitas vezes essa busca por fusão, essa dependência emocional excessiva, ela vem lá, né, dessa tentativa de retomar o contato com a mãe, né? De voltar, é uma tentativa de regressar à tua gestação, ao teu nascimento, onde você era uma só, né? Ou um só com a tua mãe. Então, uma coisa é essa busca por fusão, essa busca por o retorno à simbiose emocional, tá? Que é a dependência emocional excessiva. Praticamente tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, quando você tá buscando, olha, muitas pessoas que têm essa coisa assim, eu quero encontrar a minha alma gêmea, é um indicativo de que você tá buscando essa fusão emocional, tá? Então, a fusão emocional é quando você acredita que você só fica bem quando o outro está ali. Isso não é o saudável. Outra coisa é a interdependência. Gente, são termos, tá? Mas não se prendam muito a esses termos, porque nem eu gosto muito deles. É só para eu conseguir ir explicando para vocês as diferenças. Mas o que seria uma interdependência? É quando você consegue estar na tua postura adulta, você consegue cuidar de você, você consegue se regular emocionalmente quando vem um medo, quando vem uma insegurança. Você consegue ir cuidando de você. Você consegue nutrir a tua vida, né, fazer coisas por você e ao mesmo tempo você também consegue cuidar da tua relação, do seu relacionamento. Ou seja, você quer estar com o teu parceiro, com a tua parceira. Você sente que você precisa dele para estar bem, mas você sente que não é uma necessidade onde você não dá conta de você, onde você sente que você não consegue se bancar. Vocês estão percebendo a diferença da fusão emocional para interdependência? A interdependência, gente, é o saudável. É quando você cuida de você e ao mesmo tempo consegue estar na relação. Não é sobre você de uma hora para outra, né? Falar, agora eu não vou me preocupar com nada. Não. Mas, por exemplo, é quando você tá dentro da relação e você observa que você tá ficando muito junto ali com o teu parceiro. E daí você pensa, poxa, deixa eu cuidar também de mim. Deixa eu ver ali como que tá a minha relação comigo mesma. Será que eu tô deixando de fazer as minhas coisas, de nutrir a minha individualidade, porque eu tô aqui só na relação? E daí quando você vai observando, você vai mudando seus comportamentos. Ou, por exemplo, interdependência, o que seria na prática? Como que seria isso na prática? Quando vem um medo, quando vem uma insegurança, porque o teu parceiro demorou um pouco mais para responder, ao invés de você ir lá, mandar um monte de mensagem, você consegue se regular emocionalmente. Não é sobre não sentir a insegurança, o medo, porque às vezes vai vir.
Mas você consegue, né? Ok, veio o medo, veio a ansiedade, veio a insegurança, eu não preciso dele para me regular. Eu posso fazer isso por mim mesma. Então você aprende práticas, né? Na terapia eu ensino isso para vocês, né? Também, gente. Você consegue ir respirando e cuidando de você, se regulando. Vem uma vontade de mandar uma mensagem. Não, calma aí. Deixa eu antes cuidar de mim. E daí você vai caminhando para esse estilo de apego seguro. Então, gente, observem a diferença entre a fusão emocional, essa dependência emocional excessiva, esse estilo de apego mais ansioso para o apego seguro, para interdependência, tá? Certo, gente? Então, qual que é o processo? Vocês irem adquirindo ferramentas para ir lidando com as questões, né? E para tudo nessa vida, a gente precisa pagar um preço. Seja com dinheiro, seja com o nosso tempo, seja com estudos, seja com a nossa própria energia. Então, quando a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente tem que ter esse entendimento, essa maturidade de entender que a gente vai ter que começar a ter atitudes diferentes, fazer coisas diferentes, para que a transformação aconteça, né, gente? Porque existem muitas pessoas que estão no sofrimento, tal, mas o que você tá fazendo para sair desse lugar? A questão é essa. Quais passos você está dando para começar a transformar isso? Não tô falando para você correr uma maratona do dia pra noite. Mas o que você tá fazendo? Quais são os passinhos que você está dando para mudar esse padrão? Né? Certo, gente? Tá fazendo sentido? Vamos lá para perguntas e respostas? Deixa eu ver só que horas são. Vamos lá, gente. Eu vou ficar aqui, acho que mais uns 15 minutinhos. Opa, senhor, peraí. Tô com o cabo do carregador e daí eu puxei aqui, a cadeira veio tudo junto. Peraí, deixa eu afastar um pouco. Vamos lá, gente. Me mandem perguntas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem está seguindo aqui o perfil. Gi, a live vai ficar salva, tá? Essa vai. Não são todas que ficam salvas, né? Mas essa em especial vai. Acho que de ontem, ou antes de ontem, que a gente falou como que lida com a saudade, né? Após um término de relacionamento. Essa live tá muito boa também. Bastante conteúdo ali importante. Ela ficou salva também, tá? Tá lá no canal do YouTube, Gabriela Bruini. O que fazer quando a pessoa não quer ser sua amiga porque não confia? Eu devo ir atrás ou deixar a pessoa? Tem pouca informação aqui pra gente analisar, né? Então é importante sempre a gente ver todo o contexto da história. Mas, gente, quando uma pessoa já deixou claro que ela não quer ter algo com a gente, né? Eu penso que é sobre aceitação. Seja bem-vinda, Cláudia. A Rosevani de Minas. Gente, eu tenho tanta cliente de Minas que vocês não têm noção. Bastante cliente de Minas. Tanto mulher quanto homem, tem uma galera de lá. Eu amo Minas. Amo. Luciana, eu já falei que eu tenho dependência emocional. Ela nem ligou. Olha, Luciana, você falou assim... Você só reafirmou que você realmente tem dependência emocional. Né? A pessoa que tem essa dependência emocional excessiva, ela espera como uma criança que o outro cuide dela, que o outro resolva tudo pra ela, né? Então, vamos desenvolver essa versão adulta, tá? Miri Elene.
Acho que é assim o nome, não sei. Sim, tá? Essas questões da infância, elas podem influenciar sim. Gente, o que vocês precisam entender é que muitas vezes, dentro de um relacionamento, eu fiz até um post parecido sobre isso lá na rede vizinha. Muitas vezes, vocês... O que acontece? A gente tem muitos conteúdos no nosso campo mental e emocional. E esses conteúdos que a gente tem, como por exemplo, a ferida do abandono, coisas que a gente vivenciou na nossa infância, enfim... Esses conteúdos, eles vêm à tona quando a gente está dentro de um relacionamento. Então, muitas vezes, o outro pode ter... Gente, essa informação ela é super importante, tá? Às vezes, o outro ele pode ter algum comportamento ali, como, por exemplo, vamos pegar o clássico, né? Que vocês trazem bastante essa questão. Quando o teu parceiro demora para te responder. Aqui eu não tô falando, gente, da pessoa sumir por um dia, 2 dias. Eu tô falando da pessoa demorar, às vezes, ali 3 horas, 4 horas, porque ela estava trabalhando. E daí, quando essa pessoa some, o que acontece? Muitas vezes, o seu conteúdo interno, a tua ferida de abandono, ela vem à tona, ela é desperta. Porém, todavia, entretanto, isso significa que o teu parceiro está te abandonando? Não. Mas você está interpretando como um abandono. Por quê? Por conta dos seus próprios conteúdos internos que vem à tona na relação. Então, existe até um outro vídeo lá no YouTube que eu explico sobre todo esse processo, tá? Eu não lembro o título. Deixa eu ver aqui pra vocês. Ali eu explico exatamente sobre isso, gente. Deixa eu até ver qual que é o vídeo aqui no YouTube que eu explico pra vocês sobre isso. Por quê? Senão, vocês ficam confundindo... Vocês ficam projetando, melhor dizendo, as feridas emocionais de vocês na relação. E vocês confundem esse campo, né, da fantasia com a realidade. Então, às vezes, não tem um abandono real acontecendo na relação. Mas vocês interpretam como um abandono porque teve um gatilho de uma atitude e daí vocês trazem à tona todas essas questões aí mal elaboradas dentro de vocês. E é aí que a relação ela vai desgastando. Por quê? Você fica trazendo as suas dores à tona, tá? Quem tiver interesse depois de assistir, o vídeo tá escrito assim, como se comunicar com maturidade emocional, tá? Eu explico pra vocês a diferença do campo da fantasia, da idealização pro campo real. Então, no relacionamento, vocês precisam entender esse exercício para começar a aplicar ele, tá? Sim, a pessoa pode estar te abandonando? Pode, mas a maioria das vezes não é isso que está acontecendo. É só a tua interpretação, tá? Peraí, gente, vou abaixar o chat. Beli, a live é toda sobre dependência emocional. Depois assistam desde o começo, tá? Que daí eu acho que vai ficando mais claro pra vocês. Gente, perguntas? Acho que não, né? Hoje não temos perguntas. Vocês trouxeram aí alguns casos. Mas acho que pergunta mesmo eu não tô achando aqui. Kátia, ótima pergunta. Achei aqui. O que fazer para controlar o meu emocional em um momento que devo me conter? Kátia, dentro do processo de análise, por quê, gente? Olha só. Existem duas coisas, né? Eu não gosto muito desse termo, controlar o meu campo emocional, mas
o que você precisa entender? Que muitas vezes os seus conteúdos emocionais, seus sentimentos, as suas emoções estão te contando histórias que ainda não estão bem resolvidas dentro de você. Muitas vezes seus sentimentos, suas emoções estão te contando dores que ainda não foram vistas, que ainda não foram acolhidas, tá? Então é muito importante que você não queira excluir o que você sente, que você não queira ignorar, mas que você leve esses conteúdos para terapia, para que você possa ir aos poucos, né, curando essas suas versões aí. Esse é um ponto. O outro seria, ok, Gabi, entendi, mas quando eu estou com meu parceiro, vem aquela raiva e eu, né, na hora eu não consigo, eu não tô na terapia, como que eu lido? Então, é importante sim que você aprenda exercícios de regulação emocional, tá? Não para excluir o que você tá sentindo, mas para que as suas emoções elas não te dominem, né? Para que você não reaja, mas para que você haja. Porque, gente, reação a pessoa falou uma coisa, eu já respondo de bate-pronto. Isso é reação. Agir é quando você consegue parar, se regular e depois você vê o que você vai fazer, ou depois você vê o que você vai falar. Sempre você vai conseguir fazer isso? Não, mas é treino, tá? Então você vai precisar aprender a lidar com suas emoções. É um processo de você sustentar o que você está sentindo sem reagir imediatamente. Então, exemplos. Veio uma raiva muito grande, tá ali numa discussão, veio uma raiva muito grande e você sabe que quando você tá com raiva, você fala coisas que passa 10 minutos, você já se arrependeu, né? Então, você vai levar esse conteúdo para tua terapia, para trabalhar essas questões, e no momento que veio a raiva, você vai precisar aprender a, por exemplo, a respiração, gente, é uma técnica de regulação emocional que tem outras, tá? Tem outras, mas é a principal. Por quê, gente? A nossa respiração, ela dita o nosso estado interno. Se você tá respirando, observem, né? Quando você tá ansiosa, você respira muito rápido. Então, uma pessoa que tá mais tranquila, ela respira mais devagar. Então, quando vier a raiva, você vai fazer o quê? Vai aprender a respirar, e daí tem exercícios para isso, tá, gente? Não é só respirar de qualquer jeito. Depois eu posso até trazer algumas explicações mais profundas aí para vocês. Mas, por exemplo, você vai respirar e você vai suportar sentir a raiva. Suportar sentir a emoção. Você suporta. Ai, Gabi, mas é muito desconfortável sentir essa raiva. Eu quero colocar lá pra fora e eu quero xingar o outro. Daí você tá na tua versão criança. A criança reage. Então você vai precisar desenvolver a tua versão adulta. É fácil? Não tô falando que é fácil, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil. Né? Mas também brigar e se arrepender depois também não é fácil. Então escolha o seu difícil. Né? Então é um processo de você ir aprendendo a suportar as suas emoções. Suportar, né? E depois você pode parar e pensar como que você vai lidar com a situação. O que você vai falar para a pessoa. Não é sobre fugir do que está acontecendo, mas é sobre você ter mais tempo para conseguir agir de uma forma melhor. Não perfeita, tá, gente? Não perfeita, mas de uma forma um pouco melhor, tá? A criança é assim, né? Se você pega um brinquedo ali da criança, ela, ai, sua feia, e já puxa. A criança, ela reage, né? E é na fase adulta que a gente consegue ter mais discernimento. Abaixei o chat. Beli, devo esquecer quem já me esqueceu mesmo amando muito? Sim, né, Beli? Porque se a pessoa já seguiu em frente, você tá cristalizada ali numa fase do seu passado, né? A gente precisa entender o porquê que você tá tão cristalizada nesse passado. O que você tá esperando, o que te mantém conectada ainda à pessoa, né? Que uma pessoa que tem realmente amor próprio, gente, ela se permite olhar para o presente dela, olhar para o futuro dela, ela se permite se cuidar, ela se permite fazer coisas que vão fazer ela bem, sabe? Então, sempre falo para vocês essa frase, né? Que um término de relacionamento é sempre um teste de amor próprio do universo.
porque dói. Então, é nessa fase que a gente precisa ali, ó, segurar a nossa mão e aprender a se cuidar, né? A Franquisleia, acho que aconteceu isso ontem, reagi mal em uma situação e agora tô arrependida, eu fiz mal. E tá tudo bem, não fica se culpando, não fica se, sabe, se punindo. Tá tudo bem, a gente erra e vai errar no processo, né? Não é porque você tem a técnica agora que você vai sempre agir perfeitamente, não, né? Mas o que você pode fazer? Ir lá e reparar o teu erro. Falar com a pessoa, olha, eu sinto muito. Tava ali no momento que eu acabei falando de uma forma que eu não gostaria, mas eu sinto muito, né? Da próxima vez eu vou tomar mais atenção, tá? Então a gente precisa também aprender, que nem eu falei no começo da live, aprender a ter compaixão com a gente, aprender, né, com os nossos erros, sim, mas sem precisar entrar num processo de uma culpa e de uma punição muito grande, tá? Então tá tudo bem, né? O importante é você ir tendo essas ferramentas para você saber o caminho saudável, tá? E as pessoas, gente, me idealizam muito. As pessoas me idealizam demais. Nossa, a Gabi, ela porque sabe tudo, deve ser uma pessoa que nunca se estressa, que nunca... Gente, vamos cair na realidade, né? Não tem ninguém aqui Buda. Somos seres humanos. Então, não é sobre não sentir raiva, não é sobre não ficar irritada, não é sobre não ter desafios na vida, não é sobre não sentir nada, porque é só um robô que não sente nada, né, gente? Não é sobre isso que eu estou falando para vocês. É sobre você ter recursos para conseguir ir lidando com as suas questões. E isso faz toda a diferença, né? Existe uma vida antes terapia e uma vida pós-terapia. E eu sou a prova viva disso. Minha vida, ela se transformou há mais de... Tô ficando velha, gente. Mais de 8 anos atrás, que foi quando eu iniciei meu processo de autoconhecimento. Né? Tem uma vida antes e tem uma vida depois. Né? A forma como a gente lida com as coisas é totalmente diferente. A autoestima, né? A forma de se relacionar, a forma de ver a vida, tudo vai mudando. Mas aí a gente tem que estar aberta para esses processos de mudança e realmente querer, né? Sani, eu fiz 2 lives já, fiz várias, né? Mas 2 ficaram salvas sobre término de relacionamento. Dá uma olhadinha lá depois no nosso canal do YouTube, tá? Mas sim, é muito difícil a questão do... A Sani trouxe, né? Faz um mês que eu terminei, mas eu vejo ele todos os dias por causa das filhas. E isso me faz muito mal. Eu imagino quando tem filhos, realmente é mais desafiador. Mas, Sani, tente limitar o que você puder, né? Deixa ali só realmente o canal que conecta as filhas. Mas tudo fora isso, restrinja esse contato, tá? O máximo que você puder. Ó, mesmo caso da Rani também, terminamos, mas trabalhamos juntos. É desafiador mesmo, gente. Principalmente no começo, mas é uma fase, tá? Vai passar. O que vocês precisam fazer agora, o processo de elaboração de luto, ele sempre vai consistir nisso. Em você ir retirando a tua energia que você investia na relação e começar a investir em você, em outras coisas, tá? Então a questão é, o que vocês estão fazendo por vocês? Para cuidar de vocês, para cuidar da vida de vocês, tá? O foco de vocês precisa começar a estar nisso. Bela, então eu devo bloquear ele em tudo para seguir e melhorar a minha vida? Gente, eu nunca vou falar pra vocês o que vocês devem ou não fazer, porque é a vida de vocês, são as escolhas de vocês, né? Eu não posso fazer isso. Mas... o que eu posso dizer é que sim, bloquear auxilia no processo, tá? Você não ficar tendo acesso ao que o outro está fazendo pode te ajudar sim. Tirar coisas que lembre a pessoa de casa, né? Então, nossa, todo dia, na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é uma poltrona que ele me deu, é um quadro que ele me deu, e daí eu olho e já recordo da pessoa, ou é um perfume que ele me deu, uma xícara, sei lá, gente.
Então, isso também pode auxiliar, né, a você tirar do teu campo de visão tudo que possa te conectar a ele. Gabi, não consigo me desapegar, tá? Coloca dentro de uma caixa, né, se fizer sentido pra você, deixa ali guardadinho e, pelo menos no início, isso pode ser que auxilie, sim, tá? Mas não é só sobre não ver mais as coisas da pessoa que vai te auxiliar a superar. Tem coisas que é só dentro de uma terapia, né, gente? Alice, eu terminei ontem por falta de respeito, porém a vontade de mandar mensagem tá grande, eu tenho dependência. Claro, né, Alice, porque tem muitas questões, foi ontem, tá? Extremamente recente. Então tem muitas questões aí mal resolvidas dentro de você, né? Então, assim, também te recomendo fortemente fazer terapia pra você conseguir se organizar minimamente. Por quê? O que acontece? Esse eu quero mandar mensagem pra pessoa é que você tá tentando se resolver, entender o que você tá sentindo através do outro, né? Às vezes você tá esperando respostas, às vezes você tá esperando um pedido de desculpas, às vezes você tá buscando essa solução no outro. E pode ser que essa solução não venha do outro, não venha de uma mensagem dele. Talvez receber uma mensagem dele te traga uma sensação de mais tranquilidade. Isso é típico do estilo de apego ansioso, tá, gente? Então a pessoa só consegue se sentir bem quando ela recebe uma mensagem do outro. Por quê? Porque ela mesma não consegue se regular. Então ela precisa do outro para isso. E daí você mandar uma mensagem para ele te responder, ele conversar com você, pode ser que te traga um alívio momentâneo. Mas pode ser que não resolva. Porque muitas coisas, gente, só são compreendidas e elaboradas dentro da terapia, não é conversando com o outro. Entendem? Porque pode ser que essa pessoa, ela te auxilie no processo, mas pode ser com que ela piore tudo, né? Então, eu não sei qual que é o contexto da história, né, que vocês estão passando, gente, porque vocês me trazem coisas muito picadas, então eu não tenho conteúdos para analisar a história aí. Cada caso é um, tá? Mas importante também da gente compreender que no local onde foi causada a ferida não vai ser o mesmo local que vai te trazer a cura, tá? Certo, gente? Acho que foi, né? Perguntas respondidas. Acho que foi. Sim, gente, ó, todas essas questões, elas podem trazer... Sim, as questões corporais, gente, como mãos suando, coração acelerado, né, uma angústia ou uma sensação ali de angústia no estômago, todas essas sensações corporais, elas podem existir, faz todo sentido, né, porque o nosso campo emocional, ele vai gerar sintomas físicos, né, então, sim, o processo muitas vezes não é você focar no sintoma físico, mas você precisa focar no que está gerando o sintoma físico, que são questões emocionais, tá? Então a gente precisa ver na origem da questão. Ó, eu sinto isso. Gente, é normal, tá? Então, o que acontece? Dependência emocional, gente. Muitas pessoas que estão em relacionamentos que não vê futuro, que não conseguem sair dali, né? E ficam se questionando, por que eu não consigo sair daqui? Dependência emocional, tá? Então, provavelmente você tem esse padrão dessa crença de que é ruim com ele, mas é pior sem ele, né? Então,
Tá difícil a relação, mas ao mesmo tempo não me vejo sozinha, porque eu tenho muito medo de reviver a solidão, o sentimento de desamparo que eu senti na minha infância. Só que você precisa começar a trabalhar a tua mentalidade para entender que sim, existem outras realidades para serem vividas. Existem sim outros modelos de relacionamento mais saudáveis. Existem sim outras realidades. É porque quando a gente está dentro de uma realidade, a gente fica com a visão muito limitada. A gente acha que é aquilo. O relacionamento tá ruim, mas é isso mesmo. E não. Né? Se você tá aqui nessa live, não é à toa. Às vezes o que você precisava era realmente começar a expandir sua mentalidade e entender isso. Que as coisas podem ser mudadas, sim. Não precisa continuar sendo dessa mesma forma. Porém, você vai precisar tomar uma decisão. Você vai precisar dar o primeiro passo. E depois sustentar essa decisão. E dando um passinho de cada vez. Para começar a ressignificar o padrão. Tá, gente? Então, será que você tá presa aí em crenças, em padrões emocionais, achando que a vida é isso mesmo? Né? Será que você já meio que aceitou que o seu destino é esse? Quando não é? Vocês veem, né? O quanto as nossas crenças, elas muitas vezes estão enraizadas, cristalizadas. Às vezes você viu na tua infância a tua mãe sendo muito dependente emocional do teu pai. Ou o teu pai sendo da tua mãe. Então o referencial que você tem é de que relacionamento é essa dependência excessiva. Quando não, gente. Tô aqui pra falar pra vocês que não precisa ser assim. Vocês podem ter uma autoestima mais saudável. Podem ter mais amor próprio. Viver relações mais leves, né? Mas é um passinho de cada vez, tá bem? Gente, é isso. Informações sobre sessões individuais, meu contato está aqui na bio do TikTok. É só entrar ali no meu perfil, tá? Que vocês vão ver ali o link do meu WhatsApp, meu telefone também. Assim que possível eu respondo todos no WhatsApp, tá? Passando informações, valores, como que funciona o processo terapêutico e tudo mais, tá bem? Então é isso. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Que bom que você tá aqui, a Gi sempre está. Um abençoado final de semana, fiquem com Deus. Obrigada pela presença de todo mundo aí. Ivânia, gratidão. Se cuidem, tá? E depois deem aí uma maratonada lá no YouTube que vai ajudar vocês. Porque a gente precisa ir sempre se fortalecendo, né? De bons conteúdos, bebendo de uma boa fonte. Às vezes vocês ficam aí se alimentando, se nutrindo de vídeos que não agregam em nada. E isso faz com que você reafirme, às vezes, até coisas que você não quer pra tua vida. Então, observem, né? O que eu estou me alimentando de quê? Porque a Ayurveda, a medicina tradicional indiana, né? Pra quem não sabe, eu também sou naturóloga. Mas a Ayurveda vai falar uma coisa muito interessante pra gente, tá? Façam esse exercício aí no final de semana de vocês. Eles falam que a gente não se alimenta só de bebida e de comida, né? Os indianos lá, eles vão falar que a gente se alimenta de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente toca, de tudo aquilo que a gente experiencia com os nossos outros sentidos também. Então, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão ouvindo, né? Quais vídeos aqui nas redes sociais, quais filmes, quais músicas, quais conteúdos vocês estão se nutrindo. Esses conteúdos estão levando vocês para o mais, para aquilo que vocês realmente querem viver ou não. Esses conteúdos fazem com que vocês se sintam mal, fazem com que vocês fiquem ainda mais cristalizadas nas crenças limitantes que vocês têm, né? Ver, por exemplo, o jornal na TV, que às vezes, né, muita coisa negativa ali. Então, observem também como que vocês andam se nutrindo, não só através do alimento, mas de outras coisas, né? Por exemplo, pensamentos que vocês alimentam, coisas que vocês falam, né? O que você anda falando sobre você? O que você anda falando sobre a tua vida amorosa? O que você anda falando sobre a tua vida profissional, financeira? O que você anda falando? O que você anda ali profetizando na tua vida? Coisas que você quer ou coisas que você não quer? Né? Quais pensamentos? Porque é inevitável, alguns pensamentos vão vir, gente. Mas você sim tem o controle, você sim pode escolher se você vai alimentar e fortalecer esses pensamentos ou se você já vai mudar de pensamento.
tá? Então, o que vocês estão nutrindo dentro de vocês? Isso é autocuidado na prática. E o autocuidado é o caminho que te leva pro amor próprio. Tá bom, gente? Quem precisar de auxílio com as sessões, só entrar em contato. Grande beijo, ótimo final de semana e se cuidem.